De volta com o nosso programa Espaço Cidadão na TV União, a TV do Cidadão. Hoje, agora chegando com o terceiro convidado de hoje, que vai conversar com a gente, que é o Dr. Marcelo Torres, que é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB do Rio Grande do Norte. Eu lembro a você que pode interagir com a gente. Escreva, mande a sua mensagem por mensagem de texto, né, para o WhatsApp 999229519, ou mesmo a mensagem de texto do seu telefone. Você escreve, manda a mensagem e a gente vai ler aqui a sua pergunta ao vivo no nosso programa Espaço Cidadão de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Tem alguma dúvida na área de defesa do consumidor? Você comprou algum produto, foi lesado? Algum problema com plano de saúde? Cartão de crédito? Negociação com banco? Boleto bancário? Daqui a pouquinho todos esses detalhes, mas primeiro vamos iniciar com um tema que é cobrança ou não de bagagem pelas companhias aéreas. Mas, boa noite, doutor Marcelo Torres, bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Obrigado, boa noite, estamos à disposição sempre. Prazer tê-lo conosco. Como é que está essa situação de cobrança ou não de bagagem a partir das companhias aéreas? Bem, a ANAC fez uma nova regulamentação para que ocorra a cobrança das bagagens e que o consumidor só possa utilizar agora de 10 quilos para trafegar com bagagem de mão. Ou seja, aquela bagagem que nós poderíamos levar anteriormente, tanto para voos nacionais quanto para voos internacionais, que era gratuita, hoje em dia não vai mais poder. Então, até 23 quilos e até os 32 quilos não existe mais. O consumidor só pode levar até 10 quilos. E chegou uma pergunta sobre isso aqui da nossa telespectadora Edivânia Buena. Em relação à bagagem de mão, também serão cobradas taxas? Só para se você exceder o máximo de 10 quilos, que é que o consumidor pode levar agora. Então até a bagagem de mão que você bota naquele bagageiro dentro do próprio avião ali naquela parte de cima, até ela vai ser pesada? Isso, vai ser pesada também porque o consumidor não pode ultrapassar os 10 quilos. Acredita-se que se a bagagem não for muito grande... Os aeroportos vão ter que criar uma estrutura grande, porque hoje quem vai direto com a bagagem de mão não despacha a bagagem. Isso, muitas vezes então vai ter que entupir de balança ali, depois do check-in, né? Na verdade, quando você vai entrar para a esteira mesmo, né? Não para a esteira, se é passado o detector de metais, você vai ter que entupir de balança nos aeroportos do Brasil todo. Não sei se vão implementar, né? Seria uma questão de razoabilidade e proporcionalidade. Acredito que se a bagagem não for muito grande, por mais que venha ultrapassar, eles não vão fazer a pesagem, mas o consumidor deve ficar atento para essa questão. Muito bem. Um abraço para Felipe Cortez, advogado, Eduardo Ranieri, Jefferson Olímpio, Ronaldo Marcelino, Fernando Vilar, César, está nos acompanhando também, Fábio Martins Oliveira, obrigado pela audiência, Marcelo Mascarenhas e a Juliana Alcoforado, promotora, minha querida amiga, obrigado pela sua audiência, Juliana Alcoforado, ligada conosco aqui no nosso programa. E pergunta aqui do Marcos Antônio, está nos acompanhando na Lagoa Nova, gostaria de saber qual deve ser a mudança principal em relação à bagagem a partir do que está previsto pela ANAC. Bem, os consumidores agora, eles não vão ter mais a faculdade de poder levar a bagagem que bem entenderem, só apenas os 10 quilos. Mas não só a questão das bagagens, outras mudanças também foram trazidas, como por exemplo, se ocorrer a situação em que a empresa aérea vende mais passagens do que efetivamente o avião poderia suportar de pessoas. Aquelas pessoas que não puderam adentrar no avião, imediatamente precisam ser indenizadas agora. Anteriormente existia todo um trâmite processual para se ajuizar e para se comprovar esse overbook. Hoje em dia não. Houve overbook, o passageiro tem que automaticamente receber a indenização imediata. Pergunta aqui por mensagem de texto. Tem pergunta pelo Instagram, Robson Cidadão, pergunta escrita por mensagem de texto, ou você escreve, manda também no WhatsApp 999229519. Pergunta aqui por mensagem de texto. Por favor, por que o idoso não paga 50% a menos na passagem aérea, já que existe uma lei apoiando isso? Bem, essa é uma determinação legal que o idoso deveria ter respeitada. Para transportes que são considerados rodoviários, o idoso já tem um respeito a essa legislação. Cabe ao Ministério Público, que concerne a defesa do consumidor, promover esse tipo de fiscalização. O idoso é uma classe que é hipossuficiente por ser consumidora e também hipossuficiente em razão da sua idade. Então tem que ter seu direito respeitado. Participação do nosso telespectador Charton Salvador, obrigado pela sua audiência. Olá, Robson, tudo bom? A Justiça suspendeu hoje, foi hoje então, de fato, houve a suspensão, né? Amanhã, a partir de amanhã, não será cobrado. Como é que ficou essa suspensão? Porque gerou muitas dúvidas. Alguns disseram, não, a suspensão foi válida só para São Paulo. Outros disseram, não, a suspensão foi para o Brasil inteiro. Já outros disseram, não, a suspensão é só para o dia de amanhã. Como é que está essa situação
no dia de hoje? Essa foi uma ação que foi ajuizada por parte do Ministério Público Federal, no estado de São Paulo. Então, a ação tinha um cunho de suspender no estado de São Paulo. Alguns juristas estão interpretando que, pelo fato de todos serem considerados consumidores, deve ser aplicada no âmbito nacional. Mas é uma disputa que ainda vai ser gerada. Detalhe, essa é uma discussão que foi iniciada ainda. Houve uma decisão liminar, ou seja, não houve o mérito, não foi julgada a causa ainda, mas apenas o pedido liminar. E aí o juiz concedeu. Posteriormente, pode ser revogado, pode, mas pode ser mantido também para uma segunda apreciação por parte do magistrado. Um assunto que preocupa e chateia muito o consumidor, virando um pouquinho a página, a não sei que chegue mais perguntas daqui a pouco, mas dessa questão das cobranças das bagagens, né, a partir das empresas aéreas, é a questão de boleto bancário, né? Quase todo mundo paga alguma coisa através de boleto bancário. Já temos alguma mudança efetiva? Porque às vezes a pessoa teve algum problema, não deu para pagar naquele dia, aí o boleto era do Banco do Brasil. Aí você era um transtorno para conseguir pagar, porque só podia pagar se fosse do Banco do Brasil. A Associação dos Bancos, ela criou um preceito, uma normatização, para que mudanças sejam trazidas em prol do consumidor. Por exemplo, o boleto agora ele ultrapassou o lapso temporal do vencimento. Mesmo com o boleto vencido, o consumidor vai ter a faculdade de promover esse pagamento. Outra regra que mudou também, o consumidor agora ele vai ter a identificação no CNPJ ou do CPF daquele que emitiu o boleto para que o consumidor pague. Essa é uma medida que traz segurança porque o consumidor vai saber se efetivamente aquele boleto que foi gerado e lhe foi entregue foi daquele fornecedor que efetivamente lhe ofereceu. Uma nova mudança também, por mais que o boleto esteja fora do prazo de vencimento, o consumidor paga e, se ele já pagou o boleto uma vez, não tem problema, ele não vai pagar uma segunda vez, porque automaticamente, agora existe um sistema nacional de cadastro dos bancos, que se você quiser pagar um boleto pela segunda vez por um erro administrativo, você não tem como pagar, porque já fica registrado o pagamento. E fica bloqueado, Evita, né? Para não pagar por engano duas vezes a mesma conta. O dano ao consumidor. Essas mudanças já estão valendo? Elas começam a valer a partir do mês de março agora. Só que começam a valer para os boletos mais altos, que têm um valor de R$50 mil para cima. Gradativamente, ao longo dos meses, outros boletos de valores menores também vão sofrer essa mudança. Quanto mais rápido, melhor para o consumidor. Mandando um abraço à turma que está nos acompanhando. Alô pro pessoal do Instagram, @RobsonCidadão. E a turma aqui na TV União do Natal também. Rogério Paulo Araújo, Robson Saldanha, meu xará, Robinho, advogado também. Luciana Câmara, grande Luciana, obrigado pela audiência. Luciana está acompanhando no Instagram, Robson Cidadão. Fabiana Marreiro, Joel Veras e o Vitor Barros, obrigado pela audiência no nosso programa Espaço Cidadão. Um outro assunto que nós poderíamos conversar aqui no nosso programa, nesta área de defesa do consumidor, é a questão de cartão de crédito. Nós já temos algumas das mudanças que foram anunciadas pelo governo valendo. Sim, a questão do crédito rotativo. O que é isso? Antigamente, o consumidor ele não pagava o valor total da fatura e deixava para promover o pagamento mínimo e o restante, o valor remanescente, deixava para pagar no outro mês ou no outro mês. Hoje em dia, atualmente, a partir do mês de março, só o lapso temporal de 30 dias. Então, o consumidor precisa pagar essa fatura. Se não pagar o valor integral, ele pode financiar, mas só pode utilizar o rotativo durante um prazo de 30 dias. Essa medida é muito inteligente, Robson, porque evita aquela bola de neve do consumidor sempre pagar o valor mínimo e gerar um valor tão alto que ele não tem muitas vezes como arcar. É uma mudança muito interessante. Que ao fim de um ano, por exemplo, dava juros de mais de 450%. Isso, né? chegamos a 481. Não conheço nenhum outro país no planeta Terra que chegue a essa patamar. Capacidade fenomenal. É um absurdo mesmo. Chegamos a 481, Robson. E ainda tem gente recebendo FGTS e nem negocia com cartão, né? Paga essa loucura desses juros sem nem negociar, né? Juros sobre juros que agridem diariamente. É o que se chama de anatorcismo. Exatamente, né? Que o STJ agora se manifestou que só vai caber anatorcismo se o consumidor aderir, aceitar no contrato. Isso vale para aquela letrinha miúda? A famosa letrinha miúda. O Código de Defesa do Consumidor, ele prescreve que os direitos que são trazidos num contrato e as obrigações devem vir uniforme, numa mesma letra, que pelo menos tenha a fonte número 12. A fonte número 12, geralmente, ela tem um esclarecimento, um tamanho que é razoável, que é proporcional para o consumidor poder entender. Então, tudo tem que vir em destaque.
Pergunta do Dionísio de Currais Novos. Na sua visão, as mudanças da ANAC protegem mais ou lesam mais o consumidor? Podemos fazer uma interpretação que elas visam muito mais a proteger. Temos a ressalva apenas dessa medida Protege o consumidor cobrando pela bagagem? Como assim? Aí é que está. São várias medidas. Dentre todas as medidas, em regra, a ideia central é proteger o consumidor, mesmo que ele seja cobrado por essa passagem, por essa bagagem. Só que nós não temos, como consumidores, efetivamente controlarmos se os preços das passagens vão ser diminuídos. Isso jamais vai acontecer, né? Como a gente não tem, exato. Aí falando popular, é conversa para boi fica dormir, difícil. Né? Se fosse tudo perfeito... Tá mais fácil dizer que acredita em Papai Noel. Agora, você que está em casa nos acompanhando, né, pode participar com a gente, manda sua pergunta, sugestão ou comentário para o 999229519. Pode escrever e mandar mensagem de texto ou manda a sua mensagem no WhatsApp, interagindo com a gente de qualquer cidade do Rio Grande do Norte e também pelo Instagram, @RobsonCidadão, transmitindo ao vivo pela TV, aqui a nossa estrutura da TV União de Natal. Um abraço para Cícero Martins, vereador do Natal, nos acompanhando pelo Instagram, @RobsonCidadão. Obrigado pela sua audiência. E agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre plano de saúde, né? Muitas vezes incomoda muito essa história da carência. Você muda de plano, tem aquela história que você antes perdia a carência, não sei se agora já modificou. Como é que está a situação de carências em plano de saúde e em que ocasião é levada? Robson, a carência ela pode existir, mas ela precisa respeitar uma razoabilidade, uma proporcionalidade. Alguns planos criam carências que são muito absurdas, como por exemplo 180 dias. Alguns planos chegam ao absurdo de criar carências, ou seja, o consumidor contrata o plano, mas não pode fazer a utilização, mesmo que seja uma situação de urgência. E aí, nesse caso, a ANS é muito clara. Se é situação de urgência, mesmo durante o prazo de carência, o consumidor deve ter acesso, porque o bem da vida é o bem que mais importa dentro da seara consumerista também. Pois é, mandando um abraço aqui para Charton Salvador, está dizendo aqui, muito bom o programa, estou assistindo, manda um abraço. Abraço mandado, valeu, obrigado pela sua audiência. Ainda em relação a plano de saúde, como é que fica a situação de quando você muda de plano, por exemplo? Você preserva todas as carências, e se é um plano familiar, por exemplo, a família tem o mesmo direito que aquela pessoa que tá mudando, que seja, digamos assim, a matriz ou o master, não sei como é que eu chamo assim, digamos assim, o principal do plano? Bem, o consumidor ele nunca pode ser lesado. Se ele promove a contratação ou a escolha de um novo plano, ele deve firmar um contrato que preserve direitos que já foram adquiridos no seu plano anterior. Então o consumidor precisa muito bem ler o contrato. Se ele não consegue entender, levar a um profissional. O seu contrato, novo contrato, nunca pode vir a diminuir os seus direitos. Ou aumenta ou preserva os direitos, mas nunca diminuir. Com a portabilidade, nós consumidores temos a faculdade agora de utilizar, mudar para outro plano. Mas sempre deve ser preservados os direitos que já foram adquiridos no plano anterior. Como, por exemplo, o lapso temporal da carência, que já foi exacerbado, já foi ultrapassado. Muito bem. Deixa-me ver aqui a pergunta do nosso telespectador, o seu xará Marcelo, que está lá em Açu. Abraço, amigos de Açu. Ele gostaria de saber, ele diz o seguinte, ganhou um presente de aniversário, já tem mais de um mês, mas ele diz aqui que foi uma camiseta que não é o número dele. Quanto tempo ele tem para trocar? Bem, em regra, as instituições, os supermercados, as lojas, eles não têm a obrigação de promover essa troca do produto se ele não tiver um vício ou não tiver um defeito. Todavia, quando se trata de presente, por mera liberalidade, para fidelizar o cliente, criar uma boa relação, geralmente as instituições trocam, mas não existe essa obrigação. É unicamente uma faculdade se a instituição, se a loja, o empreendimento quiser. Não existe um prazo para isso, só se tiver vício ou defeito. Muito bem, participação aqui, mais de pergunta, deixa-me ver aqui, olha só, a pergunta vem de Santa Cruz, a terra de Santa Rita de Cássia. A dona Maria do Carmo diz: comprei uma geladeira que está dando defeito, já mandei para a assistência técnica, mas toda a vida volta com defeito do mesmo jeito. Eu tenho o direito de receber uma nova na caixa? Vamos lá. O artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, ele prescreve que, quando o consumidor adquire um produto que tenha vício ou defeito, o consumidor precisa depositar esse produto, seja na loja que comprou ou na assistência técnica. Depositando o produto, a assistência técnica tem um prazo de até 30 dias para sanar o vício
e devolver o produto sem o vício, sem o defeito, entregar um novo produto lacrado na caixa ou promover um abatimento proporcional ou a devolução do dinheiro ao consumidor. Então ela tem o prazo de 30 dias para sanar esse vício. Se não sanar, aí sim ela vai ter direito a receber um novo refrigerador. Muito bem. Uma outra pergunta que ele faz. As pessoas hoje em dia estão mais atentas aos seus direitos como consumidora e na hora que acontece algum problema reclama, vai atrás, vai em busca do seu direito? Eu faço a pergunta porque é muito importante a gente ir em busca do direito da gente. Até um dos filósofos da área do direito, né, o Rudolf von, né, ele dizia que quando você vai em busca e luta pelo seu direito, né, a luta pelo direito, eu acho que o livro é esse, se não me falha a memória, perfeito. A luta pelo direito, você quando defende o seu direito, automaticamente você está fortalecendo um direito que é da coletividade. Exatamente. As pessoas hoje estão mais conscientes? Robson, um pouco mais conscientes. No que concerne ao direito do consumidor, um pouco mais, porque existe um decreto federal que obriga todos os fornecedores de serviço a ofertarem um exemplar do Código de Defesa do Consumidor para que os consumidores possam tirar suas dúvidas. Só que mesmo assim, muitas vezes a linguagem dessas legislações é um pouco complicada para o consumidor entender. Precisamos ainda criar uma cultura de buscar o judiciário ou, se for até o caso, de tentar confrontar diretamente com o fornecedor para tentar resolver. Precisamos ainda aumentar essa nossa cultura de tentar resolver conflitos. Em relação à passagem aérea, a pessoa que mandou aquela pergunta anterior sobre o idoso, por que não pagar 50% a menos, né? Já que existe uma lei apoiando. Aí ele falou assim que você não respondeu em relação à situação aérea, falou em relação ao rodoviário. É porque ainda não temos essa regulamentação para a situação aérea, infelizmente. Ou seja, a lei não está valendo ainda, né? Seria só uma analogia da rodoviária. Muito bem. Deixa-me ver aqui. Muito bom o seu programa, parabéns. Estou vendo aqui pela foto, pelo Instagram, quem é, mas não sei o nome. É alguém do PROCON, acho que municipal, pela foto aqui, pela fardinha que eu estou vendo. Ah, muito bem aqui. Manda um alô para o Dr. Círios Benevides, né? Obrigado pela sua audiência. E também, deixe-me ver aqui, uma pergunta, se a gente não tem restrições no SPC, está com o nome limpo no SPC e vai fazer um cartão, por que não consegue fazer? Isso é normal? As instituições financeiras, elas têm a faculdade de contratar com quem efetivamente quiserem. Muitas vezes elas informam que, apesar da pessoa não ter um nome no cadastro de restrição ao crédito, ela não atingiu uma determinada meta, ela não tem um ganho financeiro que seja condizente com aquela parcela que ele está querendo pagar. Muitas vezes é essa faculdade. Muito bem, a participação foi do Gonzaga Júnior, do PROCON Estadual, que mandou a pergunta. Bom, quero agradecer a sua participação, a audiência dos nossos telespectadores, pelo Instagram, @RobsonCidadão, e também aqui ao vivo pela TV União do Natal, advogado Marcelo Torres, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB do Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Obrigado, amigo Robson. Estamos sempre à disposição para os esclarecimentos pertinentes. Se você perdeu parte do programa, quer assistir novamente, acesse nosso site www.robsoncarvalho.com. Lá você vai encontrar esta e todas as entrevistas que fazemos aqui e nos outros veículos de comunicação. Uma excelente semana para você e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser, ao vivo e com a sua participação. Até lá. Show de Prêmios Nordestão. Um ano inteiro de muitas emoções e 300 prêmios para você. Olá, boa noite. Está no ar o nosso programa Espaço Cidadão, na TV União, a TV do Cidadão. No programa de hoje temos 3 convidados e você que nos acompanha pode participar, interagir conosco de qualquer cidade do Rio Grande do Norte pelo 999229519, mandando a sua mensagem de texto ou WhatsApp, e também pode interagir conosco
de qualquer lugar do planeta Terra que você estiver nos acompanhando pelo Instagram, @RobsonCidadão. Pode nos acompanhar também pelo Instagram, @RobsonCidadão, onde você estiver, interagir, manda mensagem, manda um alô, que a gente vai registrar a sua audiência. E hoje temos 3 convidados. No primeiro bloco, vamos conversar com o Fernando Rochael, que é Master Coach, e conosco vai falar a respeito de alguns assuntos muito importantes para o nosso dia a dia, né? O comportamento, a ética, alguns detalhes que vale a pena a gente se ligar para conseguir melhores oportunidades no mercado de trabalho, ou mesmo para conseguir vender melhor, né? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. E também com o nosso segundo convidado, que é o Marcelo, é o Carlos Sérgio Gugel. Ele é advogado, atua e milita na área ambiental e conosco vai conversar a respeito do plano diretor da cidade do Natal. Onde é que precisa mexer, o que é que precisa mudar para que a gente consiga crescer com a base, pensando, refletindo no desenvolvimento sustentável, né? Pensando na nossa comunidade de uma maneira que a gente possa crescer, preservando o meio ambiente e não espantando os investimentos que nós tanto precisamos. E também vamos entrevistar o advogado e presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB do Rio Grande do Norte, o Dr. Marcelo Torres. Ele, como presidente dessa comissão, vai conosco tratar de um assunto muito importante, que é a questão do aumento, a questão da cobrança, na verdade, das bagagens. Esse assunto merece também destaque aqui do nosso programa. E como ele é da área de defesa do consumidor, se você tem alguma dúvida nesta área do consumidor, também pode mandar sua pergunta, interagir com a gente aqui de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. E lembro a você que está nos acompanhando a respeito da Clínica de Óleo Santa Beatriz, onde você tem acesso a consultas, exames e cirurgias com os melhores profissionais e qualidades de equipamentos. Lá na Clínica de Óleo Santa Beatriz, aceita-se quase todos os planos de saúde, dentre eles Bradesco Saúde da Rede Sistel, a CAURNI e também a Unimed Natal. Dê uma passadinha lá que fica bem pertinho da maternidade Januário Cico. E ainda o recado do nosso posto de integração, agora filiado à rede de postos Amigos, sempre pronto para cuidar bem do seu carro, cuidar bem do seu veículo. O posto de integração funciona 24 horas, como também 24 horas está à sua disposição a loja de conveniência BR Mania. E combustível testado e aprovado com a qualidade, com a marca da Petrobras. E antes da nossa primeira entrevista, o último recado da nossa Drogaria Saúde. Ligou? Chegou rapidinho. Faz um teste agora. 3232-3000. Anote aí. 3232-3000. Telefone da Drogaria Saúde. Ou você pode ir até lá. Onde é que vai encontrar a Drogaria Saúde? No Jiqui, Pirangi, Nova Parnamirim, Cidade Satélite, Bairro Nordeste, Candelária e Alecrim. Tem sempre uma Drogaria Saúde bem pertinho de você. E agora nós vamos à nossa primeira entrevista do programa de hoje, o Espaço Cidadão, ao vivo e com a sua participação. Conversar agora com o primeiro convidado, que é o Fernando Rochael, que é Master Coach. Bem-vindo, Fernando, ao nosso programa Espaço Cidadão. Boa noite. Obrigado. Boa noite para você que está assistindo a gente. É uma satisfação estar com você aqui, de onde você estiver, e com você também, Robson. Obrigado pelo convite. Muito obrigado pela presença. E eu gostaria que você pudesse compartilhar com o nosso telespectador, para quem não sabe, não conhece ainda, o que faz o profissional Master Coach. Eu sou um treinador comportamental. Eu ajudo as pessoas a mudar o comportamento, a mudar a mentalidade, mudar a maneira de pensamento, para mudar comportamento, para mudar a atitude, para mudar resultado. Ou seja, o meu resultado que eu tenho de vida está diretamente ligado às atitudes, às minhas ações. E as minhas atitudes têm a ver com a maneira que eu penso, que gera o meu comportamento. Então, muitas pessoas tentam mudar atitudes e chegar a resultados simplesmente mudando pequenas atitudes. E essas atitudes muitas vezes não se tornam sustentáveis, não se tornam constantes, porque não mudou o comportamento, não mudou a maneira de pensar. Então, o meu trabalho é ajudar as pessoas a mudar a mentalidade, a maneira de pensar, para mudar comportamento, atitude e resultado. E isso interfere no dia a dia, em casa, no trabalho, num grupo de amigos, em qualquer lugar, né? Seja no âmbito profissional, pessoal, familiar. O comportamento que você tem depende da forma como você se vê, de como você vê o mundo, de como você imagina se inserido nesse contexto. Isso, como você se vê, como você vê o mundo, exatamente dessa forma. Isso se aplica, ontem, por exemplo, eu estive numa empresa, num grupo de varejo lá de Mossoró, do interior, eram 50 gerentes de 14 lojas. Mandando nosso abraço para Mossoró, que está ligado conosco nesse momento. Isso, para a equipe da Rede Queiroz, e eram
50 gerentes da rede para trabalhar força emocional, ou seja, gestão. Então, eu faço treinamento com vendedores, com times de futebol, com pessoas físicas também que querem desenvolver comportamento diferenciado. Isso aplica a tudo, né? Muito bem. E quais seriam, se nós pudéssemos pensar um pouquinho, no âmbito profissional, certo, os 3 tipos de pensamentos que geram comportamentos indesejáveis, que pode até, de repente, levar uma pessoa a ser demitida? Olha, primeiro fator que eu acredito, as pessoas geralmente tentam separar a vida profissional de vida pessoal. Então, primeiro não tem como separar a vida profissional. Então, se seu cachorro, vou colocar um exemplo aparentemente leve, se seu cachorro estiver doente, por exemplo, você é um vendedor, e você seja um cachorro muito querido para você, muito doente, quase morrendo, você vai atender as suas pessoas, seus clientes da mesma maneira? Não vai. Você vai tratar os seus colaboradores da mesma maneira? Não estou falando que você vai tratar mal, mas da mesma maneira, se estivesse tudo bem na sua família, se estivesse tudo bem com o seu cachorro, não vai. Vai estar alguma coisa acontecendo dentro de você que vai impedir você de entregar todo o seu desenvolvimento. As pessoas que insistem em falar que a vida pessoal separa da vida profissional, falam assim, ok, diarreia é pessoal ou profissional? Então, vai lá, trabalha com isso, né? Ninguém tem 2 vidas, né? Então a primeira coisa é isso. Então, quando a sua vida pessoal está quebrada, a sua vida profissional acaba sendo prejudicada também. Então, pensar só do trabalho não é sustentável. Então, isso acaba prejudicando as suas relações em todos os aspectos, com sua esposa, com sua espiritualidade, com seu filho. Busque equalizar, na verdade, a sua vida pessoal. Outro aspecto que acaba atrapalhando também é quando a pessoa acaba sabotando a sua própria vida. Como é que uma pessoa sabota a própria vida? Sem querer. Faz sabendo ou é sem querer? Faz sem querer. Muitas vezes a pessoa está se sabotando sem querer. Por exemplo, ela gosta da empresa, ela sabe que tem que fazer, mas não consegue fazer. Por bloqueios emocionais, quer ver uma coisa? A criança, ela é criada desde a infância falando que ela não faz nada direito, é um menino burro, não faz nada direito, ou menino idiota, ou não faz nada direito. A mentalidade dela é programada acreditando que ela não faz nada direito. Chega o chefe e fala com ela assim, olha, parabéns, você foi muito bem. Ela começa a se sabotar inconscientemente, porque a programação mental dela diz para ela que ela não faz nada direito, que ela é burra, que ela é imbecil, que ela não faz nada. Então, assim, isso tem como mudar. Então, já tem muitos clientes meus que eu ajudo essas pessoas a eliminar essa programação mental. Para finanças acontece da mesma forma, para amigos, para relacionamento, em todas as formas. A nossa mente muitas vezes é programada pelos nossos pais, especialmente de 0 a 12 anos. E tem gente que, pelas mãos de certas pessoas, passa muito dinheiro, mas voa do mesmo jeito. É a mesma coisa. Então, desde a infância, escuta, você é pobre, entende? Você é pobre, não tem dinheiro, a gente não tem dinheiro não. Dinheiro é sujo, vai lavar essa mão, rico é tudo ladrão. E aí o menino acha que rico é ruim, dinheiro é ruim, e aí começa a ganhar dinheiro e gastar, começa a ganhar dinheiro e gastar. Isso você vai para relacionamentos, homem é tudo safado, homem é tudo safado. A mulher só inconscientemente, a gente não gosta de ser contrariado. Você gosta de ser contrariado? Ninguém gosta. Então, ninguém gosta. Então, se a minha programação mental diz que é assim a vida, eu não gosto de ser contrariado. Inconscientemente, eu acabo procurando pessoas que vão me trair. O primeiro trai, o segundo trai. O terceiro não ia trair. Ela enche tanta paciência do cara que ele trai. Então, assim, não estou dando razão às pessoas que traem. Estou falando simplesmente a maneira que você tem escolhido e a maneira como você tem direcionado a sua vida tem a ver com a sua programação mental. Então, isso se dá a vendedores, tem trabalho com a equipe de vendas, que viram a chave, por exemplo, eu trabalhei com uma empresa recentemente, eu não tenho autorização da empresa para falar, mas a meta de crescimento dela era de 20%. Eles cresceram 67%, porque eu trabalhei com eles num processo de seminário, eliminação de bloqueios emocionais que atrapalhavam a vida deles e reprogramação da mente para que eles fizessem acontecer. Então, o que era para crescer, eles esperavam crescer 20%, crescendo 67%, simplesmente reprogramação da mentalidade. Olha só. Mandando um abraço para o pessoal que está no Instagram, nos acompanhando, já mandando pergunta, participação, né? Pode interagir com a gente, quem está no Instagram ao vivo, no @RobsonCidadão, e também quem está aqui acompanhando a TV União do Natal, de qualquer lugar do Rio Grande do Norte, você pode interagir com a gente mandando mensagem de texto para o 999229519. Eu lembro que antes eu colocava o meu próprio número aqui no ar, mas agora ele está ali no Instagram, né, transmitindo ao vivo para quem está acompanhando pelo @RobsonCidadão. Então, o número para você interagir é esse aqui, 999229519. Mandando um abraço aqui para Edivânia Buena, Josivan Carlos, Rafael Linhares, lá de Mossoró, nos acompanhando. Obrigado, Rafael.
E o Bruno Spinelli, obrigado também pela sua audiência. E pergunta aqui da Edivânia Buena. Ela diz, o pessimista é considerado um sabotador ou uma pessoa com baixa autoestima? Edivânia, Edivânia. Obrigado pela pergunta, Edivânia. O pessimista depende dele. Tem pessimista que é doente mesmo. Tem a doença dele, faz isso contra ele. Mas ele pode ser um sabotador, os dois. Eu acho que não é um ou outro, não. Ele pode ser um e outro. O pessimista, na verdade, ele foi programado para perceber a vida, os lados ruins da vida. Então, se a gente é treinado para isso, no dia acontece inverno e verão. E se o seu filtro mental foi construído para perceber as coisas ruins, só o inverno, então você vai perceber só o inverno e vai... É muito provável que em algum período da vida alguém tenha sempre colocado coisas negativas ou tenha vivenciado muitas situações que não tenha dado certo, né? Exatamente. E outra, às vezes continua se alimentando de coisas ruins. Pega jornais sensacionalistas que só mostram desgraça, desgraça, desgraça. Sinceramente, o que você vai ganhar na sua vida vendo um jornal que só mostra assassinato? O que essa informação vai ajudar você? O que essa informação? Há conversas de grupos que só falam desgraceira, que só falam besteira. Então, esses grupos vão alimentando sua mente e alimentando e programando sua mente só para perceber o lado ruim da vida. Então, tem jornais que a única coisa boa do jornal é o boa noite. Para que você está se alimentando disso? Então, a gente programa na nossa mente. Por mais que a gente tenha sido programado desde a infância, a mente pode ser transformada e por isso que eu trabalho. Porque eu acredito e tenho visto transformação do pessimista em otimista. E ele, por se programar dessa forma, ele acaba se sabotando, porque acontece uma coisa boa, ele não aceita que aquela coisa boa aconteça, porque a vida é ruim, como isso legal está acontecendo comigo, se a vida é ruim. Então ele se sabota para que ele chegue àquilo que ele acredita, de maneira inconsciente. Pergunta aqui do Diego, que está nos acompanhando no Tirol. Ele gostaria de saber se você poderia compartilhar alguma dica de como se comportar em entrevista de emprego. O que é que pode ajudar a decidir uma vaga de emprego na sua visão? Ele acabou de se formar em administração na UFRN. Ok. Primeiramente, não é só você que tem que se adequar à empresa. A empresa também tem que estar adequada a você. Então pesquisa para ver se a empresa tem a ver com a sua identidade, com a sua maneira de pensar. Porque você pode até entrar na empresa, mas chegar lá dentro e sofrer, porque a identidade da empresa, os valores, as crenças da empresa, a maneira que ela trabalha, não tem nada a ver com você. Então, também avalie e selecione a empresa. Segundo ponto, procure antes avaliar o site, a maneira como as pessoas vestem, o que eles pensam, e absorva esse discurso da empresa. Para quê? Para quando você chegar na empresa, você já está falando com a linguagem deles. Então veja a linguagem do site, a linguagem das publicações. Converse com pessoas que trabalham nessa empresa. Veja como é que ela fala, como é que ela gesticula, como é que ela faz. E aí você chegar na empresa, com uma roupa até parecida, como as pessoas já andam nessa empresa, falando da maneira e dominando a história da empresa, a pessoa vai olhar para você e vai identificar-se com você, porque vai falar assim, poxa vida, esse cara parece com os funcionários que trabalham aqui na equipe. É uma dica, essas duas dicas são primordiais. Assim. Na entrevista, o cara fala, nossa, o cara parece funcionário daqui, bicho. Ele fala do jeito que o pessoal aqui fala, ele se veste como o pessoal que se veste. No mínimo, se você for capacitado para a vaga, já é um grande passo. Verdade. Mandando um abraço aqui para Maria Tereza, está nos acompanhando em Santa Cruz, obrigado pela sua audiência. Um abraço aos amigos de Santa Cruz, aí a terra da Santa Rita de Cássia, acompanhando o nosso programa Espaço Cidadão na TV União. Lembrando também a você que nos acompanha, né? A respeito da nossa água mineral Esterbom. Para quem não sabe, quem não conhece, a água mineral Esterbom é nossa, é do Rio Grande do Norte. E não tem só água mineral não, tem água mineral, tem o gelo. A Esterbom fabrica também o sorvete e a casquinha do sorvete, fornecendo para várias partes do país. E além disso, sabe o que mais? Polpa de fruta, né? O pessoal lá, nosso amigo Antônio Leite, né, faz de tudo lá, faz das tripas coração, para fornecer um excelente produto aqui para o nosso Rio Grande do Norte, exportando para vários estados também, né? Então, eu quero agradecer a participação do nosso primeiro convidado de hoje, o Fernando Rochael, que é Master Coach. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso programa Espaço Cidadão. Obrigado. Quem quiser, posso falar nos meus contatos? Sim, vamos compartilhar os contatos com os nossos telespectadores que desejem obter mais informações. Quem quiser tirar alguma dúvida, então você vai manter contato nesses
informações que a gente vai dizer agora. Vou falar agora. Inclusive, vou ter no dia 1 e 2 agora de abril um processo para trabalhar força emocional para você que está querendo eliminar bloqueios emocionais que estão atrapalhando você de avançar e ter controle de impulso. É um processo de imersão que vai acontecer no dia 1 e 2. Você vai saber mais informações sobre mim, sobre os trabalhos que eu faço, no Instagram e no Facebook, Instituto Rochael. Rochael é rocha de pedra, é L. Rochael, Instituto Rochael, ou no 999-44-9052. 999-44-9052. Repetindo pausadamente o telefone. É que eu estava tentando lembrar o meu próprio número. 999-44-9052. Ou Instituto Rochael. Inclusive, tirei uma foto com o Robson Fonseca lá, que está no Instagram nosso. Carvalho. Quem curtir e comentar, eu vou colocar lá. Quem curtir e comentar, eu vou mandar um e-book de presente especial para você que curtir e comentar e mandar um e-mail para mim também. Olha beleza? aí que bacana. Maravilha. Muito obrigado pela sua presença. E enquanto a gente vai tomando água mineral Esterbon, nós vamos a um breve intervalo e no segundo bloco vamos conversar com o Carlos Sérgio Gugel, que ele é advogado, especialista na área ambiental e conosco vai falar sobre plano diretor na cidade do Natal. E ainda no programa de hoje, conversar a respeito dessa situação das cobrança ou não cobrança das bagagens das empresas, das companhias aéreas, né? Essa história que realmente vai dar muito o que falar e outros temas também na área de defesa do consumidor com o Marcelo Torres, que é advogado e presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB. Sim, Fernando? Nossa, só o número que eu falei, é 999-4490-53. Muito bem. Então é 999 44-90-53. 9053, muito bem. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Drogaria Saúde, é logo ali, é daqui. O melhor atendimento tem farmácia popular, a maior variedade e até recarga de celular. É logo ali, Candelária, é logo ali, Jiqui. É logo ali, Nova Parnamirim. Drogaria Saúde tem sempre um aperto de você. É logo ali, Satélite, bairro Nordeste, Alecrim. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui, da nossa terra. Há 20 anos cuidando da sua saúde. Leve a força off-road com você por todos os caminhos em uma Hilux. Hilux Diesel SR automática com roda de liga leve aro 17. Sistema multimídia original de fábrica e controle no volante por apenas R$ 149.990. E mais, Corolla GLI 2017 automático com banco de couro por R$ 84.620. E recompra garantida com 85% da tabela FIP. Aproveite! Toyolex, aonde você quer chegar. A Madeireira Duarte é o lugar certo para você que está precisando de madeira e matéria-prima para construção. Já a Duarte Locações resolve o seu problema de locação de equipamentos para terraplenagens, escavações, demolições, transporte de equipamentos e cargas pesadas. O Disque Caçamba Duarte faz o serviço de coleta e transporte de entulhos que serão reciclados pela Duarte Usina. O entulho passa pela pesagem, triagem e é transformado em pedra, brita, areia, cascalho e outros materiais que podem ser reutilizados na construção civil, proporcionando uma economia de 50% para o construtor e a preservação do meio ambiente. Agora você já sabe, né? Coletar, segregar e reutilizar é com o Grupo Duarte. Ligue 3611 1500. 300 prêmios pra você. Agora são 300 prêmios no ano. 24 carros, 4 a cada 3 meses. 12 motos, 12 bolsas de estudo, 24 TVs de LED, 24 notebooks, 192 cartões com R$1.000 em compras cada um. E ainda 12 iPhones pra você. Os sabores Esterbon surpreendem o Rio Grande do Norte e é aqui, no nosso estado, onde são produzidas essas maravilhas, em uma das mais modernas fábricas da América Latina. Na Esterbon, tudo é produzido com muito carinho, seguindo os mais exigentes padrões de qualidade e de responsabilidade ambiental. Exija a qualidade Esterbon na sua casa. O sabor genuinamente potiguar vai continuar te surpreendendo.
Novo Posto Integração. A experiência de 15 anos de atendimento, agora com a qualidade testada e aprovada Petrobras. Aberto 24 horas. O Novo Posto Integração possui o selo verde. É mais espaço, conforto e respeito ao meio ambiente. Loja de conveniência BR Mania. Troca de óleo Lubrax, novo diesel S50, borracharia e check-up de 18 itens. Tudo isso aceitando cartões de crédito. Novo Posto Integração. Candelária, esquina da Prudente com a Integração. Especializada em exames diversos a cirurgias de alta complexidade. A Clínica de Olhos Santa Beatriz possui estacionamento privativo, confortáveis instalações, tecnologia de ponta e a melhor equipe médica para cuidar dos seus olhos. Clínica de Olhos Santa Beatriz. Seus olhos como você nunca viu. Estamos de volta com o nosso programa Espaço Cidadão, ao vivo pela TV União, a TV do Cidadão, ao vivo também pelo nosso Instagram, @RobsonCidadão, que está ali nos transmitindo ao vivo. Você já tem Instagram? Não tem? Faça, é gratuito. Se você já tem, seja nosso seguidor ou nossa seguidora no @RobsonCidadão. Você vai acompanhar sempre o programa que fazemos aqui e também nos outros veículos de comunicação. Agora vamos conversar com o nosso segundo convidado de hoje, o advogado Carlos Sérgio Gugel, que milita na área ambiental. Vamos falar sobre plano diretor. Bem-vindo ao Espaço Cidadão. Boa noite. Boa noite, Robson. Boa noite a todos os telespectadores. Para quem não sabe o que é plano diretor? Bom, o plano diretor é o instrumento básico do planejamento de uma cidade, certo? Então, com o plano diretor vai estabelecer quais os usos que são permitidos em uma cidade, qual o potencial construtivo que tem determinadas áreas para se edificar, para evitar que haja uma sobrecarga do saneamento básico da cidade ou até mesmo fatores de ordem ambiental. Então, é um instrumento básico, como diz a Constituição e o Estatuto da Cidade, é um instrumento básico de planejamento. Em cima dele é que todas as demais leis vão ser construídas, vão ser criadas para que nós possamos ter uma cidade sustentável. Muito bem. E nós já deveríamos ter o plano diretor proposto pela Prefeitura de Natal, pelo prefeito Carlos Eduardo, na Câmara Municipal de Natal, mas até agora isso ainda não aconteceu, já está atrasado. Está atrasado. Em verdade, o Concidades, ele está deliberando atualmente sobre algumas questões relacionadas com a regulamentação de algumas zonas de proteção ambiental, certo? Então, atualmente está sendo discutida a regulamentação da zona de proteção ambiental de Mãe Luísa, a ZPA 10. Então, essas discussões, elas têm se tornado um pouco lentas em virtude das questões tão importantes que estão sendo discutidas, e isso realmente levou a esse atraso. No caso da ZPA 10, que envolve aquela região de Mãe Luísa, qual seria um tópico mais polêmico, o que pode gerar muitas discussões, discordâncias ou concordâncias também no plano diretor daquela área? Bom, é uma região que existem várias temáticas assim conflitantes. Uma delas é a questão do uso do espaço de Mãe Luísa. Tem aquela área ali que sofreu aquele deslizamento na época da Copa do Mundo, né? Então, existe uma questão relacionada com a drenagem do bairro, com as formas de ocupação do bairro, como o bairro foi sendo ocupado. Então, essas questões precisam ser solucionadas. Áreas especiais de interesse social precisam ser criadas ali, ou regulamentadas para que o uso daquele espaço possa acontecer da melhor forma, evitando danos ambientais. Pois é. Mandando um abraço aqui para Eclésio Fernandes, nosso telespectador, nos acompanhando também pelo Instagram, @RobsonCidadão. Flávio Fernandes Dantas, obrigado, amigo, pela sua audiência, grande Flavinho. Temos a Edvânia também está nos acompanhando, já mandando perguntas, vamos fazer daqui a pouquinho. E um abraço aos amigos que estão aí no Instagram, @RobsonCidadão, nos acompanhando. Agora eu pergunto sobre essa questão da ocupação do solo naquela área de Mãe Luísa, né? Tem uma área, talvez esteja o maior PIB do Rio Grande do Norte, ali na Praia de Areia Preta, que não deixa de ser uma extensão da própria Mãe Luísa, ou a própria Mãe Luísa se confunde com aquela área. E tem uma área muito popular, uma parte já construída, onde há alguns equipamentos comunitários, mas tem uma parte da população que constrói sobre as dunas. Muito se fala, mas é proibido construir nas dunas, outros defendem, mas tem a questão social, não se pode tirar. E aí fica aquela situação que não há uma intervenção do poder público e alega-se a questão social, que não pode tirar, a pessoa que não tem para onde ir. Qual é o seu pensamento a respeito dessa questão?
Essa questão do ordenamento da cidade, ela é complexa em relação aqui a Natal, porque se você for levar em consideração, a cidade de Natal praticamente ela está assentada toda sobre dunas. É quase que a área da cidade toda está assentada sobre dunas. E de acordo com o Código Florestal... Mas o que já foi. Mas hoje o que sobrou de dunas não seria importante preservar? Claro, tem que se preservar, tem que se... Tanto que ali em Mãe Luísa existe também uma zona de proteção ambiental, ali pegando o Parque das Dunas, ali por trás do bairro. Então aquilo precisa ser mantido, precisa ser não só regulamentado, porque ele já é, essa zona de proteção ambiental do Parque das Dunas já é regulamentada, ou seja, ela tem todo o instrumental legal para que possa ser controlado e fiscalizado. Então, na verdade, o que falta é efetivação na polícia administrativa ambiental para evitar que essas áreas sejam ocupadas. E existe a questão social, mas só que deve ser levado em consideração o interesse da população como um todo, porque se você levar em consideração apenas o aspecto social, você vai desconsiderar o aspecto da contaminação do aquífero, que pode afetar um número muito maior de pessoas. Então, isso tem que ser equacionado. Tem que equilibrar essa situação, né? E um outro fato importante que merece ser discutido é que hoje, para quem não sabe, o próprio crescimento da Zona Norte, até porque ainda não se avançou com o plano diretor, ele está travado. Isso. Nós temos uma obra, por exemplo, do governo do estado, bastante avançada do esgotamento sanitário, que é o saneamento básico. Daqui a pouco, quase toda a Zona Norte já estará saneada, mas ainda não se tem nenhum passo dado para se liberar a construção civil na Zona Norte, por exemplo, de prédios, que já poderia estar recebendo investimentos, gerando emprego e renda e destravando o crescimento da Zona Norte. Por que isso não aconteceu ainda, se tem perspectiva disso acontecer na hora que o plano diretor vier a ser discutido na Câmara? Bom, a Zona Norte de Natal, o plano diretor estabelece 3 tipos de zonas para a cidade. A zona de adensamento básico, a zona adensável e as zonas de proteção ambiental. Então, a Zona Norte inteira ela está enquadrada como zona de adensamento básico, que permite um potencial construtivo de 1,2, um percentual de ocupação. Então, se pretende aumentar para 2,5 esse potencial construtivo. Edifícios, prédios de até 30 andares. Mas só que o que é que está parado? Na verdade, o Ministério Público ingressou com uma ação e conseguiu do Judiciário a liminar para suspender o que estava em vigor no plano diretor, que permitia essa exploração do potencial construtivo. Né? Pronto. Então, é isso que está acontecendo. Na verdade, a região da Zona Norte, ela precisa, para poder se ter essa autorização, esse aumento do potencial construtivo, que antes seja estabelecida uma estrutura para drenagem, saneamento básico, que ainda está avançando, ainda está acontecendo no bairro. Enquanto isso não acontecer, vai ficar inviável essa autorização. Mandando um abraço para os nossos telespectadores, interagindo com a gente aqui no Instagram, @Robson Cidadão, Roberto James, obrigado pela audiência, Daniel RN Natal e Josivan Carlos, obrigado pela audiência de vocês aqui no nosso Instagram, @Robson Cidadão também, como estamos sendo transmitidos pela TV União de Natal para todo o Rio Grande do Norte. E eu gostaria de saber, né, existe alguma perspectiva de quando o prefeito Carlos Eduardo vai, junto com essa equipe aí, concluir para levar o plano diretor para ser discutido pela Câmara Municipal de Natal e resolver questões tão importantes que precisam ser resolvidas? Bom, em contato com o pessoal que faz parte do Concidades, a informação que veio é que a pauta já vai começar a ser discutida no Complan, que é o conselho que vai promover essas propostas de alteração do plano diretor de Natal. Então, a informação que nós temos é que essa pauta vai acontecer ainda esse ano, e com brevidade, né? Não se sabe ao certo a partir de que momento, mas com brevidade essa pauta será estabelecida. Pergunta do Josué Medeiros, que está no Parque das Colinas, aqui do lado de Candelária. Ele gostaria de saber se há alguma informação de quando teremos a possibilidade de autorização de construções aqui no Parque das Colinas. É uma proibição lá, acho que da doutora Gilca da Mata, né, promotora do meio ambiente, né? Exato.
Talvez seja porque ainda não chegou a essa infraestrutura de saneamento, mas que agora deve estar em curso, eu acredito. Eu acredito que sim. Eu não tenho bem ao certo essa informação, mas o que eu sei é que o processo de autorizações de construção está suspenso exatamente porque não só a drenagem, mas o saneamento do bairro inteiro as duas tem que coisas, acontecer. né? Até porque onde o bairro do A Parque das drenagem Colinas, quem faz é a Prefeitura de Natal e o governo do estado faz o saneamento. Inclusive, aquela região ali é considerada uma área de recarga do aquífero, então todo cuidado tem que ser demandado naquela região ali. Aliás, né? sobre aqui em Candelária, onde está a sede da TV União, e toda aquela região do prolongamento da Prudente de Moraes, dessa área aqui, aproximadamente 18 a 20 bairros de Natal, né, dos mais de 30, são abastecidos das águas que vêm dessa região aqui. Então, daí a importância e a urgência do próprio saneamento básico. Perfeito. Inclusive, como você falou aqui, 70% do abastecimento dessa região aqui da Zona Sul, Zona Oeste da cidade, acontece vindo da água subterrânea. Né? Pois é, o contrário. É captada pelo poço tubular. Isso. Com a contaminação das fossas, aí com o tempo vai se criando problemas, né? Até de saúde pública e de doença para cada um de nós. Exatamente. É o contrário lá na Zona Norte, que 70% do abastecimento lá é decorrente da Lagoa de Extremóis. Da Lagoa de Extremóis. 30% vem de poço. Aqui é o contrário. 70% vem de poço e 30% vem da Lagoa do Jiqui. Um abraço para Márcio Silva e Chaguinha de Acari. Um abraço ao pessoal de Acari que está nos acompanhando. Alô para o pessoal do Instagram também, @RobsonCidadão. E o Heleno Dumba, obrigado pela audiência, ligado conosco aqui na TV União de Natal. Algum outro tópico importante que você gostaria de destacar, que é necessário que se discuta no plano diretor da cidade de Natal? É importante na construção de um plano diretor, e era isso que eu queria deixar claro, que a população ela se engaje, ela participe. Né? Então, um plano diretor sem a participação da população, ou seja, um plano diretor feito em gabinete, ele é plenamente anulável, porque o Estatuto da Cidade, como a norma geral que cria a política urbana, ele estabelece que tem que haver a participação da população. Então, a população tem que levar os seus anseios, suas necessidades, os problemas que afligem cada região da cidade, e isso é algo que precisa acontecer na prática, né? A população precisa se engajar. No mais, eu considero que o plano diretor de Natal, a lei, desde o primeiro de 94, né, que já foi atualizado o que está em vigor de 2007, ele é um bom plano. Inclusive, ele se antecipou, o de 94, ao Estatuto da Cidade, trazendo inovações como a outorga onerosa do direito de construir, que ainda nem existia. Então, na verdade, Natal tem uma tradição de vanguarda no planejamento urbano e eu creio que essa tradição tem que ser mantida. Agora, não adianta apenas se ter esses instrumentos, é importante implementá-los. Perfeitamente. Mandando um abraço aqui para Humberto de Natal, que está parabenizando a entrevista com o Dr. Carlos Sérgio Gugel, nesta área ambiental. Bom, eu gostaria de agradecer a sua participação, você como nosso segundo convidado do programa de hoje, Dr. Carlos Sérgio Gugel, advogado que milita na área ambiental. Daqui a pouquinho vamos conversar com Marcelo Torres, que é advogado e presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB. Você, consumidor, tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta, tem alguma sugestão nesta área de defesa do consumidor? Entre outros assuntos, vamos falar também sobre a cobrança das bagagens a partir das companhias aéreas, né? A turma do avião aí está querendo cobrar pela passagem. No que é que vai terminar essa história? Vamos saber daqui a pouco. Carlos Sérgio Gugel, muito obrigado pela sua presença no nosso programa Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço pelo convite, me coloco à disposição para sempre que houver alguma dúvida relacionada a essa questão ambiental. Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado e voltaremos daqui a pouquinho depois do nosso intervalo. Até já. A Madeireira Duarte é o lugar certo para você que está precisando de madeira e matéria-prima para a construção. Já a Duarte Locações resolve o seu problema de locação de equipamentos para terraplenagens, escavações, demolições, transporte de equipamentos e cargas pesadas. O Disque Caçamba Duarte faz o serviço de coleta e transporte de entulhos que serão reciclados pela Duarte Usina.
O entulho passa pela pesagem, triagem e é transformado em pedra, brita, areia, cascalho e outros materiais que podem ser reutilizados na construção civil, proporcionando uma economia de 50% para o construtor e a preservação do meio ambiente. Agora você já sabe, né? Coletar, segregar e reutilizar é com o Grupo Duarte. Ligue 3611 1500. Os sabores Esterbon surpreendem o Rio Grande do Norte e é aqui, no nosso estado, onde são produzidas essas maravilhas, em uma das mais modernas fábricas da América Latina. Na Esterbon, tudo é produzido com muito carinho, seguindo os mais exigentes padrões de qualidade e de responsabilidade ambiental. Exija a qualidade Esterbon na sua casa. O sabor genuinamente potiguar vai continuar te surpreendendo. Especializada em exames diversos a cirurgias de alta complexidade. A Clínica de Olhos Santa Beatriz possui estacionamento privativo, confortáveis instalações, tecnologia de ponta e a melhor equipe médica para cuidar dos seus olhos. Clínica de Olhos Santa Beatriz. Seus olhos como você nunca viu. Leve a força off-road com você por todos os caminhos em uma Hilux. Hilux Diesel SR automática com roda de liga leve aro 17. Sistema multimídia original de fábrica e controle no volante por apenas R$ 149.990. E mais, Corolla GLI 2017 automático com banco de couro por R$ 84.620. E recompra garantida com 85% da tabela FIP. Aproveite! Toyolex, aonde você quer chegar. Novo Posto Integração. A experiência de 15 anos de atendimento, agora com a qualidade testada e aprovada Petrobras. Aberto 24 horas. O Novo Posto Integração possui o selo verde. É mais espaço, conforto e respeito ao meio ambiente. Loja de conveniência BR Mania. Troca de óleo Lubrax, novo diesel S50, borracharia e check-up de 18 itens. Tudo isso aceitando cartões de crédito. Novo Posto Integração. Candelária, esquina da Prudente com a Integração. 300 prêmios pra você! Show de prêmios Nordestão, o ano inteiro de novidades e emoções. É todo mês. Agora são 300 prêmios no ano. 24 carros, 4 a cada 3 meses. 12 motos, 12 bolsas de estudo, 24 TVs de LED, 24 notebooks, 192 cartões com R$1.000 em compras cada um. E ainda 12 iPhones pra você. Show de prêmios Nordestão. Drogaria Saúde, é logo ali, é daqui. O melhor atendimento tem farmácia popular, a maior variedade e até recarga de celular. É logo ali, Candelária, é logo ali, Jiqui. É logo ali, Nova Parnaíba. Drogaria Saúde, tem sempre um aperto de você. É logo ali, Satélite, bairro Nordeste, Alecrim. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui, da nossa terra. Há 20 anos cuidando da sua saúde. De volta com o nosso programa Espaço Cidadão na TV União, a TV do Cidadão. Hoje, agora chegando com o terceiro convidado de hoje, que vai conversar com a gente, que é o Dr. Marcelo Torres, que é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB do Rio Grande do Norte. Eu lembro a você que pode interagir com a gente. Escreva, mande a sua mensagem por mensagem de texto, né, para o WhatsApp 999229519, ou mesmo a mensagem de texto do seu telefone. Você escreve, manda a mensagem e a gente vai ler aqui a sua pergunta ao vivo no nosso programa Espaço Cidadão de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Tem alguma dúvida na área de defesa do consumidor? Você comprou algum produto, foi lesado? Algum problema com plano de saúde? Cartão de crédito? Negociação com o banco? Boleto bancário? Daqui a pouquinho todos esses detalhes, mas primeiro vamos iniciar com um tema que é cobrança ou não de bagagem pelas companhias aéreas. Mas, boa noite, Dr. Marcelo Torres, bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Obrigado, boa noite, estamos à disposição sempre. Prazer tê-lo conosco. Como é que está essa situação de cobrança ou não de bagagem a partir das companhias aéreas? Bem, a ANAC fez uma nova regulamentação para que ocorra a cobrança das bagagens e que o consumidor só possa utilizar agora de 10 quilos para trafegar com bagagem de mão. Ou seja, aquela bagagem que nós poderíamos levar anteriormente, tanto para voos nacionais quanto para voos internacionais, que era gratuito, hoje em dia não vai mais poder. Então, até 23 quilos e até os 32 quilos não existe mais. O consumidor só pode levar até 10 quilos. E chegou uma pergunta sobre isso aqui da nossa telespectadora Edivânia Buena. Em relação à bagagem de mão, também serão cobradas taxas?
só para se você exceder o máximo de 10 quilos, que é que o consumidor pode levar agora. Então até a bagagem de mão que você bota naquele bagageiro dentro do próprio avião ali naquela parte de cima, até ela vai ser pesada? Isso, vai ser pesada também porque o consumidor não pode ultrapassar os 10 quilos. Acredita-se que se a bagagem não for muito grande... Porque até os aeroportos vão ter que criar uma estrutura grande, porque hoje quem vai direto com a bagagem de mão não despacha a bagagem. Isso, muitas vezes então vai ter que entupir de balança ali, depois do check-in, né? Na verdade, quando você vai entrar para a esteira mesmo, né? Não para a esteira, se é passar o detector de metais, você vai ter que entupir de balança nos aeroportos do Brasil todo. Não sei se vão implementar, né? Seria uma questão de razoabilidade e proporcionalidade. Acredito que se a bagagem não for muito grande, por mais que venha ultrapassar, eles não vão fazer a pesagem, mas o consumidor deve ficar atento para essa questão. Muito bem. Um abraço para Felipe Cortez, advogado, Eduardo Ranieri, Jefferson Olímpio, Ronaldo Marcelino, Fernando Vilar, César, está nos acompanhando também, Fábio Martins Oliveira, obrigado pela audiência, Marcelo Mascarenhas e a Juliana Alcoforado, promotora, minha querida amiga, obrigado pela sua audiência, Juliana Alcoforado, ligada conosco aqui no nosso programa. E pergunta aqui do Marcos Antônio, está nos acompanhando na Lagoa Nova, gostaria de saber qual deve ser a mudança principal em relação à bagagem a partir do que está previsto pela ANAC. Bem, os consumidores agora, eles não vão ter mais a faculdade de poder levar a bagagem que bem entenderem, só apenas os 10 quilos. Mas não só a questão das bagagens, outras mudanças também foram trazidas, como por exemplo, se ocorrer a situação em que a empresa aérea vende mais passagens do que efetivamente o avião poderia suportar de pessoas. Aquelas pessoas que não puderam adentrar no avião, imediatamente precisam ser indenizadas agora. Anteriormente existia todo um trâmite processual para se ajuizar e para se comprovar esse overbook. Hoje em dia não. Houve overbook, o passageiro tem que automaticamente receber a indenização imediata. Pergunta aqui por mensagem de texto. Tem pergunta pelo Instagram, Robson Cidadão, pergunta escrita por mensagem de texto, ou você escreve, manda também no WhatsApp 999229519. Pergunta aqui por mensagem de texto. Por favor, por que o idoso não paga 50% a menos na passagem aérea, já que existe uma lei apoiando isso? Bem, essa é uma determinação legal que o idoso deveria ter respeitada. Para transportes que são considerados rodoviários, o idoso já tem um respeito a essa legislação. Cabe ao Ministério Público, no que concerne a defesa do consumidor, promover esse tipo de fiscalização. O idoso é uma classe que é hipossuficiente por ser consumidora e também hipossuficiente em razão da sua idade. Então tem que ter seu direito respeitado. Participação do nosso telespectador Charton Salvador, obrigado pela sua audiência. Olá, Robson, tudo bom? A Justiça suspendeu hoje, foi hoje então, de fato, houve a suspensão, né? Amanhã, a partir de amanhã, não será cobrado. Como é que ficou essa suspensão? Porque gerou muitas dúvidas. Alguns disseram, não, a suspensão foi válida só para São Paulo. Outros disseram, não, a suspensão foi para o Brasil inteiro. Já outros disseram, não, a suspensão é só para o dia de amanhã. Como é que está essa situação no dia de hoje? Essa foi uma ação que foi ajuizada por parte do Ministério Público Federal, no estado de São Paulo. Então, a ação tinha um cunho de suspender no estado de São Paulo. Alguns juristas estão interpretando que, pelo fato de todos serem considerados consumidores, deve ser aplicada no âmbito nacional. Mas é uma disputa que ainda vai ser gerada. Detalhe, essa é uma discussão que foi iniciada ainda. Houve uma decisão liminar, ou seja, não houve o mérito, não foi julgada a causa ainda, mas apenas o pedido liminar. E aí o juiz concedeu. Posteriormente, pode ser revogado? Pode, mas pode ser mantido também para uma segunda apreciação por parte do magistrado. Um assunto que preocupa e chateia muito o consumidor, virando um pouquinho a página, não sei que chegue mais perguntas daqui a pouco, mas dessa questão das cobranças das bagagens, né, a partir das empresas aéreas, é a questão de boleto bancário, né? Quase todo mundo paga alguma coisa através de boleto bancário. Já temos alguma mudança efetiva? Porque às vezes a pessoa teve algum problema, não deu para pagar naquele dia, aí o boleto era do Banco do Brasil. Aí você era um transtorno para conseguir pagar, porque só podia pagar se fosse do Banco do Brasil. A Associação dos Bancos, ela criou um preceito, uma normatização, para que mudanças sejam trazidas em prol do consumidor. Por exemplo, o boleto agora ele ultrapassou o lapso temporal do vencimento. Mesmo com o boleto vencido, o consumidor vai ter a faculdade de promover esse pagamento. Outra regra que mudou também, o consumidor agora ele vai ter a identificação no CNPJ ou do CPF daquele que emitiu o boleto para que o consumidor pague. Essa é uma medida que traz segurança porque o consumidor vai saber se efetivamente aquele boleto que foi gerado e lhe foi entregue foi daquele fornecedor
que efetivamente lhe ofereceu. Uma nova mudança também, por mais que o boleto esteja fora do prazo de vencimento, o consumidor paga e, se ele já pagou o boleto uma vez, não tem problema, ele não vai pagar uma segunda vez, porque automaticamente, agora existe um sistema nacional de cadastro dos bancos, que se você quiser pagar um boleto pela segunda vez por um erro administrativo, você não tem como pagar, porque já fica registrado o pagamento. E fica bloqueado, né? Para não Exatamente. pagar por engano 2 vezes a mesma Evita o conta. dano ao consumidor. Essas mudanças já estão valendo? Elas começam a valer a partir do mês de março agora. Só que começam a valer para os boletos mais altos, que têm um valor de R$50 mil para cima. Gradativamente, ao longo dos meses, outros boletos de valores menores também vão sofrer essa mudança. Quanto mais rápido, melhor para o consumidor. Mandando um abraço à turma que está nos acompanhando. Alô, pessoal do Instagram, @RobsonCidadão, e a turma aqui na TV União de Natal também. Rogério Paulo Araújo, Robson Saldanha, meu xará, Robinho, advogado também. Luciana Câmara, grande Luciana, obrigado pela audiência. Luciana está acompanhando no Instagram, Robson Cidadão. Fabiana Marreiro, Joel Veras e o Vitor Barros, obrigado pela audiência no nosso programa Espaço Cidadão. Um outro assunto que nós poderíamos conversar aqui no nosso programa, nesta área de defesa do consumidor, é a questão de cartão de crédito. Nós já temos algumas das mudanças que foram anunciadas pelo governo valendo. Sim, a questão do crédito rotativo. O que é isso? Antigamente, o consumidor ele não pagava o valor total da fatura e deixava para promover o pagamento mínimo e o restante, o valor remanescente, deixava para pagar no outro mês ou no outro mês. Hoje em dia, atualmente, a partir do mês de março, só o lapso temporal de 30 dias. Então, o consumidor precisa pagar essa fatura. Se não pagar o valor integral, ele pode financiar, mas só pode utilizar o rotativo durante um prazo de 30 dias. Essa medida é muito inteligente, Robson, porque evita aquela bola de neve do consumidor sempre pagar o valor mínimo e gerar um valor tão alto que ele não tem muitas vezes como arcar. É uma mudança muito interessante. Que ao fim de um ano, por exemplo, dava juros de mais de 450%. Isso, né? Chegamos a 481. Não conheço nenhum outro país no planeta Terra que chegue a essa capacidade fenomenal. É um né? absurdo mesmo. Chegamos a 481, Robson. E ainda tem gente recebendo FGTS e nem negocia com cartão, né? Paga essa loucura desses juros sem nem negociar, né? Juros sobre juros que agridem diariamente é o que se chama de anatocismo. Exatamente, né? O STJ agora se manifestou que só vai caber anatocismo se o consumidor aderir, aceitar no contrato. Isso vale para aquela letrinha miúda? A famosa letrinha miúda. O Código de Defesa do Consumidor, ele prescreve que os direitos que são trazidos num contrato e as obrigações devem vir uniforme, numa mesma letra, que pelo menos tenha a fonte número 12. A fonte número 12, geralmente, ela tem um esclarecimento, um tamanho que é razoável, que é proporcional para o consumidor poder entender. Então, tudo tem que vir em destaque. Pergunta do Dionísio de Currais Novos. Na sua visão, as mudanças da ANAC protegem mais ou lesam mais o consumidor? Podemos fazer uma interpretação que elas visam muito mais a proteger. Temos a ressalva apenas dessa medida que... Protege o consumidor cobrando pela bagagem? Como assim? Aí é que está. São várias medidas. Dentre todas as medidas, em regra, a ideia central é proteger o consumidor, mesmo que ele seja cobrado por essa passagem, por essa bagagem. Só que nós não temos, como consumidores, efetivamente controlarmos se os preços das passagens vão ser diminuídos. Isso jamais vai acontecer, né? Como a gente não tem... Aí falando popular, é conversa para boi dormir, aí fica difícil. Né? Se fosse tudo perfeito... Tá mais fácil dizer que acredita em Papai Noel. Agora, você que está em casa nos acompanhando, né, pode participar com a gente, manda sua pergunta, sugestão ou comentário para o 999229519. Pode escrever, mandar mensagem de texto ou manda a sua mensagem no WhatsApp, interagindo com a gente de qualquer cidade do Rio Grande do Norte e também pelo Instagram, @RobsonCidadão, transmitindo ao vivo pela TV, aqui a nossa estrutura da TV União de Natal. Um abraço para Cícero Martins, vereador do Natal, nos acompanhando pelo Instagram, @RobsonCidadão. Obrigado pela sua audiência. E agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre plano de saúde, né? Muitas vezes incomoda muito essa história da carência. Você muda de plano, tem aquela história que você antes perdia a carência, não sei se agora já modificou. Como é que está a situação de carências em plano de saúde e em que ocasião ela é válida? Robson, a carência ela pode existir, mas ela precisa respeitar uma razoabilidade, uma proporcionalidade. Alguns planos criam carências que são muito absurdas, como por exemplo 180 dias. Alguns planos chegam ao absurdo de criar carências, ou seja,
O consumidor contrata o plano, mas não pode fazer a utilização, mesmo que seja uma situação de urgência. E aí, nesse caso, a ANS é muito clara. Se é situação de urgência, mesmo durante o prazo de carência, o consumidor deve ter acesso, porque o bem da vida é o bem que mais importa dentro da seara consumerista também. Pois é, mandando um abraço aqui para Charton Salvador, está dizendo aqui, muito bom o programa, estou assistindo, manda um abraço. Abraço mandado, valeu, obrigado pela sua audiência. Ainda em relação a plano de saúde, como é que fica a situação de quando você muda de plano, por exemplo? Você preserva todas as carências, e se é um plano familiar, por exemplo, a família tem o mesmo direito que aquela pessoa que tá mudando, que seja, digamos assim, a matriz ou marcha, não sei como é que eu chamo assim, digamos assim, o principal do plano? Bem, o consumidor ele nunca pode ser lesado. Se ele promove a contratação ou a escolha de um novo plano, ele deve firmar um contrato que preserve direitos que já foram adquiridos no seu plano anterior. Então o consumidor precisa muito bem ler o contrato. Se ele não consegue entender, levar a um profissional. O seu contrato, novo contrato, nunca pode vir a diminuir os seus direitos. Ou aumenta ou preserva os direitos, mas nunca diminuir. Com a portabilidade, nós consumidores temos a faculdade agora de utilizar, mudar para outro plano. Mas sempre deve ser preservados os direitos que já foram adquiridos no plano anterior. Como, por exemplo, o lapso temporal da carência, que já foi exacerbado, já foi ultrapassado. Muito bem. Deixa-me ver aqui a pergunta do nosso telespectador, seu xará Marcelo, que está lá em Açu. Abraço, amigos de Açu. Ele gostaria de saber, ele diz o seguinte, ganhou um presente de aniversário, já tem mais de um mês, mas ele diz aqui que foi uma camiseta que não é o número dele. Quanto tempo ele tem para trocar? Bem, em regra, as instituições, os supermercados, as lojas, eles não têm a obrigação de promover essa troca do produto se ele não tiver um vício ou não tiver um defeito. Todavia, quando se trata de presente, por mera liberalidade, para fidelizar o cliente, criar uma boa relação, geralmente as instituições trocam, mas não existe essa obrigação. É unicamente uma faculdade se a instituição, se a loja, o empreendimento quiser. Não existe um prazo para isso, só se tiver vício ou defeito. Muito bem, participação aqui, mais de pergunta, deixa-me ver aqui, olha só, a pergunta vem de Santa Cruz, a terra de Santa Rita de Cássia. A dona Maria do Carmo diz: comprei uma geladeira que está dando defeito, já mandei para a assistência técnica, mas toda a vida volta com defeito do mesmo jeito. Eu tenho o direito de receber uma nova na caixa? Vamos lá. O artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, ele prescreve que, quando o consumidor adquire um produto que tenha vício ou defeito, o consumidor precisa depositar esse produto, seja na loja que comprou ou na assistência técnica. Depositando o produto, a assistência técnica tem um prazo de até 30 dias para sanar o vício e devolver o produto sem o vício, sem o defeito, entregar um novo produto lacrado na caixa ou promover um abatimento proporcional ou a devolução do dinheiro ao consumidor. Então ela tem o prazo de 30 dias para sanar esse vício. Se não sanar, aí sim ela vai ter direito a receber um novo refrigerador. Muito bem. Uma outra pergunta que ele faz: as pessoas hoje em dia estão mais atentas aos seus direitos como consumidora e na hora que acontece algum problema reclama, vai atrás, vai em busca do seu direito? Eu faço a pergunta porque é muito importante a gente ir em busca do direito da gente. Até um dos filósofos da área do direito, né, o Rudolf von, né, ele dizia que quando você vai em busca e luta pelo seu direito, né, a luta pelo direito, acho que o livro é esse, se não me falha a memória, perfeito. A luta pelo direito, você quando defende o seu direito, automaticamente você está fortalecendo um direito que é da coletividade. Exatamente. As pessoas hoje estão mais conscientes? Robson, um pouco mais conscientes. No que concerne ao direito do consumidor, um pouco mais, porque existe um decreto federal que obriga todos os fornecedores de serviço a ofertarem um exemplar do Código de Defesa do Consumidor para que os consumidores possam tirar suas dúvidas. Só que mesmo assim, muitas vezes a linguagem dessas legislações é um pouco complicada para o consumidor entender. Precisamos ainda criar uma cultura de buscar o judiciário ou, se for até o caso, de tentar confrontar diretamente com o fornecedor para tentar resolver. Precisamos ainda aumentar essa nossa cultura de tentar resolver conflitos. Em relação à passagem aérea, a pessoa que mandou aquela pergunta anterior, sobre o idoso, por que não pagar 50% a menos, né? Já que existe uma lei apoiando. Aí ele falou assim que você não respondeu em relação à
em relação à situação aérea, falou em relação ao rodoviário. É porque ainda não temos essa regulamentação para a situação aérea, infelizmente. Ou seja, a lei não Só está valendo rodoviária ainda, né? Seria só uma analogia da rodoviária. Muito bem. Deixe-me ver aqui. Muito bom o seu programa, parabéns. Estou vendo aqui pela foto, pelo Instagram, quem é, mas não sei o nome. É alguém do PROCON, acho que municipal, pela foto aqui, pela fardinha que eu estou vendo. Ah, muito bem aqui. Manda um alô para o Dr. Círios Benevides, né? Obrigado pela sua audiência. E também, deixe-me ver aqui, uma pergunta, se a gente não tem restrições no SPC, está com o nome limpo no SPC e vai fazer um cartão, por que não consegue fazer? Isso é normal? As instituições financeiras, elas têm a faculdade de contratar com quem efetivamente quiserem. Muitas vezes elas informam que, apesar da pessoa não ter um nome num cadastro de extinção ou crédito, ela não atingiu uma determinada meta, ela não tem um ganho financeiro que seja condizente com aquela parcela que ele está querendo pagar. Muitas vezes é essa faculdade. Muito bem, a participação foi do Gonzaga Júnior, do PROCON Estadual, que mandou a pergunta. Bom, quero agradecer a sua participação, a audiência dos nossos telespectadores, pelo Instagram, @RobsonCidadão, e também aqui ao vivo pela TV União do Natal, advogado Marcelo Torres, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB do Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Obrigado, amigo Robson. Estamos sempre à disposição para os esclarecimentos pertinentes. Se você perdeu parte do programa, quer assistir novamente, acesse nosso site www.robsoncarvalho.com. Lá você vai encontrar esta e todas as entrevistas que fazemos aqui e nos outros veículos de comunicação. Uma excelente semana para você e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser, ao vivo e com a sua participação. Até lá.